Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Nessa aula a gente vai ver como estruturar nossas descrições em Verilog através de módulos. Módulos são basicamente as unidades construtivas da linguagem Verilog. Cada módulo vai ter um conjunto de entradas, uma lógica de processamento dessas entradas e um conjunto de saídas com os resultados. Isso possibilita que eu reutilize essa caixinha em diversos pontos do meu projeto que tenham contextos similares. Se eu criar um módulo de MUX, por exemplo, com duas entradas e uma saída, sempre que eu precisar de um circuito de MUX, basta reutilizar esse módulo. Além do reuso, essa abordagem possibilita desacoplar o problema. O meu sistema, que é provavelmente um problema grande, eu posso sair quebrando em problemas pequenos e construindo esse problema por partes, muitas vezes até descentralizado. Cada parte da equipe pode resolver um problema diferente, que na etapa posterior seria integrado. Os módulos em Verilog seguem sempre essa mesma estrutura aqui. Começam com a palavra-chave module e terminam com end module. Logo depois da palavra-chave, vem o nome do determinado módulo e a sua lista de portas de entrada, de saída ou bidirecional. Cada porta pode ser desses três tipos: input, output ou in-out. As palavras-chave para definir o tipo da porta são aqui input para entrada, output para saída e in-out para bidirecional. Uma vez que foram definidos todas as portas com suas direções, o corpo do módulo é onde você vai colocar a lógica do circuito. Primeiramente, a declaração das variáveis, ou nets. Daqui a pouco a gente vai ver a diferença. E em seguida, a lógica que você quer implementar. Os comentários seguem a mesma sintaxe de C. Barra dupla comenta uma linha. Barra asterisco comenta várias linhas. E prestem atenção que Verilog é case sensitive. Ou seja, faz diferença maiúsculo ou minúsculo. Isso aí é uma fonte de erro frequente para os alunos. Além de que os espaços são ignorados. Então, pode adicionar espaços e linhas e tabulações para que o código fique mais legível, porque nos finalmente o compilador vai ignorá-los. A declaração das portas, ela segue essa sintaxe. O tipo, pode ser um desses três, e o nome da porta. Bem, aqui está um exemplo de um somador de 4 bits. Eu vou ter duas entradas de 4 bits e uma saída de resultado de 4 bits. As entradas eu chamei de A e B, elas estão bem aqui na lista de portas, entre os parênteses. A entrada A, ela tem 4 bits. Essa aqui é a sintaxe para definir barramentos. Eu vou do bit 3 até o bit 0, ou seja, estamos entrando 4 fios aqui na entrada A. E a mesma coisa para a entrada B. Como elas têm a mesma direção e o mesmo tamanho, eu posso simplesmente colocar aqui do lado, eu não preciso repetir. Se fosse um tamanho diferente, aí eu colocava aqui input, o tamanho B. A saída, a mesma coisa, muda só a direção, também de 4 bits. Então aqui está entrando 4 fios na entrada A, 4 fios na entrada B e 4 fios na saída. Faltou um 4 aqui e um 4 aqui na figura. Agora que a gente já sabe como criar a caixinha e como criar as portas de entrada e saída, vamos ver como povoar o interior aqui da caixa. A primeira coisa a prestar atenção são os tipos de dados que eu posso utilizar. Em Verilog eles podem ser classificados de duas maneiras. O tipo net representa conexões físicas entre componentes. Por exemplo aqui, se eu tivesse dois somadores daquele anterior, A, B e C, poderia criar um somador de 3 entradas, conectando a saída desse na entrada do segundo. Essas conexões aqui são feitas através dos nets. Nesse caso específico, ele ia ser do tipo wire, que é somente um fio para conectar 2 ou mais pontos. Além do tipo wire, posso utilizar também o tipo try, que é para um not state, além do on/off. Esse nó também possibilita autoimpedância. E dois tipos aqui para nível baixo e nível alto constantes. Isso aqui seria a mesma coisa de um fio ligado no terra e isso aqui no VCC. Conexão entre pontos, provavelmente você vai utilizar o tipo wire. E quando você quiser armazenar alguma coisa provisoriamente, existe esse tipo variável,
mais especificamente o tipo reg, que é o que a gente mais vai utilizar. Esse tipo aqui é análogo a uma variável em linguagem de programação e provavelmente vai ser sintetizado num conjunto de flip-flops. Pode ser que sim ou não, dependendo do circuito, mas a ideia é que ele armazene temporariamente um determinado valor. Diferente aqui do fio, que só vai conectar dois pontos e não armazena nada. No fio, assim que o valor aqui for atualizado, o valor da outra porta também vai ser atualizado. No reg não, eu consigo manter um determinado valor anterior dependendo da lógica. Então, variáveis, vou utilizar o tipo reg, que pode ser de qualquer comprimento e com ou sem sinal, basta especificar o tamanho dele, como a gente vai ver daqui a pouco. Existe também o tipo inteiro, que é um reg de 32 bits, e alguns outros tipos não sintetizáveis. Esse aqui é utilizado só para simulação, de modo que a gente não vai dar muita ênfase aqui neles, mas seria o tipo real, tipo time, tipo real time, que são bastante úteis aí nos test benches. Colocando esse modificador signed aqui na frente do reg, isso indica que esse valor está codificado em complemento de 2, pode receber números negativos. Para definir o tamanho do reg, está aqui a sintaxe na declaração de arrays. Uma coisa que vocês têm que lembrar é que isso aqui é hardware, não é software. Então, quando você cria aqui uma variável com 8 posições, isso aqui vai estar gerando um circuito com 8 bits. Se for nesse caso aqui do wire, seriam 4 fios aqui entrando. Quando a gente está falando de reg, provavelmente vai ser gerado um registrador, um determinado número de posições. E a sintaxe para gerar esses arrays é essa daqui, o tipo, wire reg. Se for unidimensional, vem só até aqui. Um barramento com 8 bits seria wire 7 a 0 barramento. E para cada dimensão que você adiciona, é só colocar um par desse a mais aqui na frente, de modo que você tem flexibilidade aí para criar estruturas de dados um pouco mais complexas. No caso aqui bidimensional, nesse exemplo, fica dessa forma, um banco aqui de memória com 3 posições de 8 bits. A figura fica mais ou menos assim. Eu estou assumindo aqui little endian, quer dizer que o menos significativo fica à direita. E nesse meu caso, vão ser 3 vetores de 8 bits, onde cada linha representa um vetor. Graficamente ficou dessa forma aqui. E eu povoei aqui com valores aleatórios para a gente poder acessar. Para acessar os arrays, lembrar aqui que os índices vão para frente. Então, na hora de declarar, ele está aqui atrás. Na hora de acessar, ele vem para frente. Se eu fosse acessar aqui, por exemplo, o fio menos significativo, seria bar 0. Se eu quiser acessar os dois mais significativos, seria bar de 7 a 6. Da mesma forma, é válido para mais de uma dimensão. Basta sair concatenando aqui todos os índices. Nesse caso de cá, o conteúdo dessa memória poderia ser acessível aqui de diversas formas. Por exemplo, se eu quiser acessar o primeiro byte da posição 0, bastava escrever isso aqui. Perceba aqui que está implícito o acesso da posição 7 a 0. Quando você for acessar uma dimensão toda, você pode ignorar ou colocar aqui explicitamente se você quiser. Então, para acessar esse byte, é linha 0, coluna de 7 a 0, que como varre tudo, eu posso ignorar se quiser. Para acessar exatamente esse bit, seria linha 1, coluna 5. Para acessar esse retângulo aqui, seria da linha 2 até a linha 1, bit 2 até o bit 0. Essa notação possibilita que você acesse qualquer um dos elementos com índices unitários ou com span de índices. Lembrando aqui que a declaração é atrás e o acesso é na frente. Até aqui a gente já sabe criar o bloco, definir as entradas e saídas, criar variáveis. O próximo passo natural é atribuir valores a essas variáveis. E essas atribuições podem ser feitas basicamente utilizando duas estratégias: atribuições contínuas e atribuições procedurais.
A atribuição contínua, como o próprio nome está dizendo, ela é sempre ativa. A palavra-chave aqui é assign e a atribuição fica com essa forma aqui. Aqui está um exemplo, assign, fio 1 vai receber o conteúdo de fio 2. Isso quer dizer que sempre que fio 2 for modificado, que o seu valor mude, continuamente fio 1 também vai ser atualizado. Daí o nome atribuição contínua. Isso obviamente vai gerar um circuito combinacional, que nesse caso de cá era só um fio conectado no outro, mas eu posso utilizar alguns operadores para gerar alguns circuitos simples, que possam ser modelados somente em uma linha. Nesse caso de cá, eu estou fazendo um AND entre o fio 2 e o fio 3, e o resultado disso está sendo conectado no fio 1. Basicamente isso aqui vai ser sintetizado numa porta, fio 2, fio 3, fio 1. Porta AND combinacional. Posso criar expressões aqui até relativamente complexas, porém com até uma linha e sempre circuitos combinacionais. Já a atribuição procedural, ela é um pouco mais flexível. É basicamente utilizar a palavra-chave always para executar alguma coisa quando uma determinada condição ocorrer. O mesmo exemplo que estava com o assign pode ser modelado com o always. Ficaria da seguinte forma: always at fio 2, ou seja, sempre que fio 2 mudar de estado, o fio 1 vai receber fio 2. Esse argumento aqui é chamado de lista de sensibilidade, e todas as variáveis que você colocar aqui vão disparar o que tiver aqui dentro do always quando o seu valor mudar. Se você não colocar nenhum modificador, vai ser uma mudança de borda ou de subida ou de descida, mas você pode também especificar essa borda utilizando posed ou neged. Então, para gerar circuitos combinacionais, você teria que colocar aqui na lista de sensibilidade todas as entradas, para que quando elas sofrerem alguma mudança, dispare o que está aqui dentro. Aqui, por exemplo, no caso dessa porta aqui, poderia fazer a mesma coisa, colocando aqui fio 2, fio 3. Então, quando o fio 2 ou o fio 3 mudar, vai atualizar o valor do fio 1. Para que eu não tenha que colocar todas as portas aqui manualmente, existe esse shortcut aqui, que você pode substituir isso por um asterisco. O asterisco quer dizer que quando qualquer entrada variar, o valor da saída vai ser atualizado. Ou seja, quando você quiser criar circuitos combinacionais, normalmente é essa estrutura aqui utilizada, always at asterisco. Quando qualquer uma das entradas variar, isso aqui é disparado. Já para circuitos sequenciais, que dependem de um clock ou de um sinal assíncrono, eu utilizo as palavras-chave que indicam borda. Então, sempre que ocorrer uma borda de subida no clock ou uma borda de descida no reset, execute isso aqui. Circuitos combinacionais, circuitos sequenciais. A diferença aqui é que eu posso colocar quantas linhas eu quiser. Lembra que lá no assign era só uma linha. Aqui eu posso colocar a palavra-chave begin e end e escrever quantas linhas eu quiser aqui de descrição. Então aquele exemplo do módulo somador que a gente começou lá nos primeiros slides pode ser implementado com as duas estratégias. Já que é um circuito combinacional simples, a primeira forma de fazer seria utilizando um assign, onde a saída vai receber a soma das duas entradas, que é justamente o que está feito aqui. De forma análoga, também poderia resolver com um always asterisco, que também vai gerar um circuito combinacional. Da mesma forma, a saída vai receber a soma das duas entradas. Porém, percebam que apareceu aqui uma palavra reg. Isso pode ser um pouco confuso, porque nesse contexto aqui não vai ser gerado nenhum flip-flop, já que o circuito é combinacional. Basicamente, quando as entradas forem atualizadas, a saída também vai ser atualizada. Para acabar de vez com a dúvida, é só vocês olharem para essa tabela aqui. Isso aqui resume quando utilizar wire e quando utilizar reg. É uma fonte de dúvida aqui interminável entre os alunos, mas é bastante simples. Resumindo, está aqui. Quando você for utilizar
um assign, o lado esquerdo da atribuição obrigatoriamente tem que ser o wire. Já o lado direito pode ser o wire ou pode ser reg. Esse cara aqui tem que ser o wire quando for um assign. Mas aí você me pergunta, esse output aqui é wire? É sim, porque por default, quando você não especifica qual o tipo, está assumindo que isso aqui é do tipo wire. Então isso aqui é o wire, isso aqui é o wire, isso aqui é o wire. Quando eu não coloco, já é o wire. Então, isso aqui é o wire, está do lado esquerdo de uma atribuição, matou. Quando estiver do lado esquerdo de uma atribuição dentro de um always, precisa ser do tipo reg. Só isso. Então, quando você estiver modelando aqui o seu problema, que vê que tem alguma coisa aqui do lado esquerdo de uma atribuição, tipo reg. Se for do lado esquerdo de uma atribuição contínua, assign, tipo wire. E como eu falei lá no slide anterior, o always possibilita o agrupamento de várias linhas. Então, quando você quiser criar um bloco, basta escrever aqui begin e terminar com end, que seria equivalente às chaves lá do C. Aqui eu poderia colocar várias expressões aqui. Outro ponto que às vezes gera dúvida é a atribuição bloqueante e a não bloqueante. Em Verilog tem essas duas opções aqui de sinal de igualdade para atribuição, que é o igual normal, bloqueante, e esse menos igual aqui, que indica o não bloqueante. A diferença aqui é que o bloqueante é mais ou menos o que a gente está acostumado. Quando eu estou dentro de um always, eu tenho mais de uma instrução de atribuição. Esses valores aqui, eles vão ser atribuídos na sequência. Como isso aqui é bloqueante, então o valor de B vai ser atribuído a A. Na sequência, o novo valor de A vai ser atribuído a C. E assim por diante. Esse negócio estranho aqui que apareceu é uma forma de você introduzir um delay artificial nas simulações. Eu deixei aqui só porque ficava mais interessante aqui o gráfico, mas esse aqui só funciona nas simulações, isso não é sintetizável. Acabei de ligar aqui o circuito, depois de 5 milissegundos, P vai ser atribuído a A. Então, assumindo aqui que A começa com 1 e B começa com 2, então nesse instante aqui, 5 segundos, ocorreu aqui um delay de 5 segundos, B foi igual a A recebeu 2. 10 segundos depois, aqui no 15, o C vai receber o valor de A, que nesse caso era 2, e agora C também vai ser 2. Esse aqui é o fluxo que a gente está acostumado. Já a atribuição não bloqueante é um pouco diferente aqui a história. Porque o lado direito das atribuições, eles vão ser todos avaliados no mesmo instante. Então, nesse caso aqui, todos os lados direitos são avaliados. A começa com 1, B começa com 2. Esse lado aqui vai ser 2 e esse lado de cá vai ser 1. No instante 5, A vai receber B. B tinha 2, A fica com 2. Agora, no instante 10, C vai receber o valor inicial de A e não o novo valor. Por isso, C vai ser 1. Percebam que esses valores aqui são avaliados e eles são copiados de uma vez só. Você pode imaginar isso como uma transferência paralela. Bastante cuidado aqui nessa diferença. Não é complicado, é só ter em mente que esse comportamento aqui é um pouco diferente. Via de regra, recomenda-se utilizar o bloqueante para circuitos combinatórios e o não bloqueante para circuitos sequenciais. Isso para evitar que sejam gerados atrasos aí, imprevistos com circuitos encadeados. E por fim, para finalizar essa temática aqui de dados, tem a sintaxe para definir constantes numéricas, que são basicamente fios ligados em VCC ou terra. A sintaxe utilizando para Verilog obedece esse formato aqui. Começa pelo tamanho, que é a quantidade de bits da constante. Isso é bastante importante, a quantidade de bits. Um tick, a base que você está expressando essa constante e o valor da constante. Então, isso daqui seriam 3 bits em binário, um valor 0, 1, 0. Se eu converter isso aqui para decimal,
seria o valor 2. Já isso aqui é uma constante de 8 bits em decimal com o valor 25. Prestando atenção aqui que não são 8 caracteres em decimal, são 8 bits. Então essa constante aqui só conseguiria representar um número até 255 em decimal. Essa outra constante aqui é de 16 bits, hexa, com esse valor aqui, A, B, C, D. Um ponto aqui é que em constantes, a qualquer momento você pode introduzir esse underscore para separar os números e isso aí não vai importar. O compilador ele vai retirar isso daí no tempo de compilação. Isso aqui é a mesma coisa de A, B, C, D sem nenhum espaço nem nenhum underscore. Em decimal, isso vai dar 43.981. Já essa constante aqui gera um pouco de dúvida às vezes. 010, de repente você pode pensar que isso aqui é 2 em decimal. Mas não. Quando você não especifica nenhuma base, por default, a base é decimal com tamanho de 32 bits. Então isso aqui, de fato, é número 10 em decimal, com 32 bits. Ou seja, aqui tem um monte de zero aqui. Já essa outra aqui. Pausem o vídeo e pensem aí qual o valor em decimal dessa constante. A princípio, você poderia pensar que era 8. 3 bits, decimal, 8. Porém, pensando um pouco mais devagar, essa constante aqui ela tem 3 bits. Então, 3 bits. Como é o número 8 em binário? É 1, 0, 0, 0. 1, 2, 4, 8. Como eu só estou retornando os 3 bits dessa constante, então esse número 1 aqui ele vai ser ignorado e o resultado disso aqui vai ser 0. Bastante cuidado aí na hora de definir os tamanhos das constantes, porque isso aqui é em bits e não a quantidade de dígitos. De repente no seu código você estava achando que isso aqui era 8, estava entrando 0 e você ia ficar perdido aqui sem saber onde é que estava o bug. O último ponto é que você também pode definir uma constante negativa, basta colocar um menos aqui na frente. E isso aqui vai indicar que o valor armazenado vai estar em complemento de 2, que nesse caso do exemplo ficaria assim, né? 3, para fazer o complemento de 2 eu faço o complemento de 1, inverti aqui todo mundo, somo 1, veio 1 para cá, e isso aqui dá 253, que é o que vai ser armazenado aqui. Esse é o equivalente a menos 3 em complemento de 2. Os possíveis modificadores são decimal, hexa, binário, octal e com sinal, e isso cobre todos os casos. Na próxima aula, a gente vai ver como instanciar esses módulos que a gente criou para gerar circuitos mais complexos.